Bom dia a todos, vamos dar início a mais um exercício devocional. Hoje é o nosso 86º dia da quarentena espiritual, momentos de reflexão e meditação em um dos símbolos da fé reformada, a confissão belga. Já fizemos a introdução devida há alguns dias atrás e ela fala bastante aos nossos corações porque, fundamentada na palavra de Deus, ela estrutura, pensando principalmente na época em que ela foi escrita, vários valores teológicos muito importantes para a nossa fé. Tá bom? Hoje é sábado, 27 de junho de 2020, vamos dar início orando ao Senhor. Ó Deus, colocamos as nossas vidas mais uma vez diante do Teu trono para recebermos instrução do Senhor, aquelas que vão nos preparar para os momentos difíceis, para os momentos de lutas das nossas vidas, momentos de tribulações, onde a nossa fé tem que estar devidamente fundamentada na Tua Palavra, para que não soframos nem riscos de ficarmos angustiados ou tristes demasiadamente, nem também sermos tentados pelo inimigo e fraquejarmos. Então, o Senhor nos abençoe, aqueles que nos assistem mais uma vez nessa manhã, nos oriente, ó Deus, fale conosco através do Teu Espírito, nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Artigo 21º da Confissão Belga. Fala sobre a satisfação por Cristo. E o que nós entendemos então, ou o que a Confissão Belga quis passar para nós sobre a satisfação por Cristo. Então diz lá: cremos que Jesus Cristo é um eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que Deus confirmou por juramento. Lembra que nós falamos no último vídeo nosso sobre Melquisedeque, né? Uma teofania ali da própria pessoa do Filho, onde Abraão lhe entrega o dízimo de tudo que ele recolheu, de tudo que ele conquistou. Ele diz que, o próprio texto de Hebreus, que ele não tinha nascimento nem genealogia, porque é eterno, então só podia ser a pessoa do nosso Senhor. Agora diz a Confissão Belga que nós cremos que Jesus Cristo é um eterno sumo sacerdote dessa ordem real e divina, eu diria, o que Deus confirmou a nós por juramento. Salmo 110, versículo 4, que é um salmo messiânico. Leia, o primeiro versículo é lindo, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Davi dizendo que o Pai disse ao Filho. E aí no versículo 4... O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. O sacerdote, se nós nos lembrarmos, era aquele que representava o povo perante Deus, né? Os crentes perante Deus. Então há uma promessa divina, por isso a nossa satisfação em Cristo, de que Jesus nos representará para sempre perante o Pai. Tá? E ele se fez o maior dos sacerdotes, né? O sumo sacerdote. Hebreus 7, 15 a 17, que é outro texto ainda dessa primeira seção do artigo 21º, diz o seguinte: e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, mais uma vez, a comprovação aí de que há uma promessa de Deus, que o Senhor Jesus nos representará perante Ele para sempre. O seu povo, é claro. E por isso, o título, a satisfação por Cristo. Não existe nenhuma satisfação maior que essa, tá? De ser representado por alguém tão especial, por alguém tão maravilhoso, né? Quando nós temos algumas causas, nós precisamos de um advogado para nos representar, né? E diante de Deus, o nosso maior advogado, digamos assim, nosso maior defensor,
né? Jesus Cristo. Continuando, perante seu Pai e para apaziguar-lhe a ira, ele se apresentou em nosso nome, por satisfação própria. Então agora a confissão belga quer dizer que Jesus fez isso simplesmente porque quis. Tá? Ele se apresenta em nosso nome porque ele quis. Romanos 5, 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que esse texto quer dizer? Até o 10, né? Eu cortei. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse texto mostra que alguém se apresentou para apaziguar a ira do Pai sem nós merecermos, mas por satisfação própria, porque quis. Por que nós sabemos disso através desse texto? Porque Cristo se apresentou a nós perante o Pai quando nós éramos pecadores, versículo 8 que Eliette leu, e também quando nós éramos inimigos, versículo 10. Então, alguém tem que amar muito, porque ninguém se apresenta pelo inimigo senão se houver um amor muito grande por este, a fim de, por satisfação própria, por desejo próprio, sacrificar-se a si mesmo, como continua dizendo aí, sacrificando-se a si mesmo e derramando o seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados. 1 João 1, 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se não houver satisfação no nosso coração, porque alguém se propôs de si mesmo, por satisfação própria, por amor, simplesmente, amor a um inimigo, amor quando nós éramos malfeitores, amor quando nós éramos vistos apenas como pecadores e não como justificados. Alguém que se dá a isso por si mesmo, se oferecendo voluntariamente e ainda nos traz como benefício a remissão dos pecados. Como eu não vou estar satisfeito em Cristo? Como minha satisfação em Cristo seria possível a mais ou de outra forma senão desta? Algumas pessoas querem ter satisfação em Cristo quando tudo vai bem, querem ter satisfação em Cristo quando elas recebem alguns benefícios terrenos, mas nem seria preciso. É por isso que certa vez Deus mesmo diz a Paulo: a minha graça te basta. Jesus Cristo morrendo e restaurando a sua vida já lhe bastaria. Para que mais? Enfim, satisfação por Cristo. Encontramos toda a consolação em seus ferimentos, ferimentos que era para ser na nossa carne, E não precisamos buscar ou inventar qualquer outro meio para nos reconciliarmos com Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, porque devido ao tempo, quantos vão sendo no tempo determinado por Deus santificados. Hebreus 10, versículos 11 em diante diz, Hebreus 10, eu estava em Romanos, mas já achei aqui, Hebreus 10, 11 para frente, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Os sacerdotes daquela época eles iam lá e ofereciam o sacrifício, depois iam oferecer outro sacrifício igual, que nunca jamais podem remover pecados. Por quê? Porque eram sacrifícios meramente simbólicos. O que removia o pecado mesmo era a fé na promessa de que um cordeiro morreria, o cordeiro Jesus morreria pela remissão dos pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à destra de Deus. Então o sumo sacerdote Jesus, ele oferece uma única vez o sacrifício, não mais que uma. E essa uma é eficaz. Essa uma já aperfeiçoou, já reconciliou. Eu não preciso mais buscar, eu não preciso mais inventar outra forma de me redimir da minha pecaminosidade, com observância estrita da lei, não por prazer, mas como se ela fosse me livrar do inferno. Eu sigo a lei porque é boa para mim, eu sigo a lei porque é agradável a Deus, eu sigo a lei porque uma vez andando nela, eu não sofrerei as consequências do pecado, mas não que ela me traga a salvação, porque o sacrifício de Jesus foi pleno, perfeito, e uma única vez foi feito esse sacrifício. Versículo 13 do capítulo 10 de Hebreus: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes pecados, já não há oferta pelo pecado. E tem pessoas querendo ofertar alguma coisa pelos seus pecados. Não há mais o que fazer, a não ser agradecer a Deus e confessar. A confissão dos pecados é um reconhecimento de que eu não posso oferecer nada, porque o sumo sacerdote se satisfez a ira de Deus voluntariamente por nós, e de uma vez só cumpriu, pagou por todos os pecados. E por isso, aí o título do artigo 21, eu tenho que estar satisfeito em Cristo. Tá bom? Eu sei que é difícil, porque tem dias mais complicados, mais complexos, mais tristes, de maiores lutas, onde eu sou tentado a pensar de outra forma. Mas é possível quando nós voltamos para a palavra e somos induzidos pelo Espírito a pensar, a refletir novamente que Deus está no controle e eu tenho que estar satisfeito por Cristo, pela salvação que me foi dada. Por isso, finalizando o artigo 21, o anjo de Deus, quando o apresentou a Maria, o chamou de Jesus, que quer dizer Salvador, e é Salvador do seu povo. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o anjo se apresenta a José e a Maria e diz, ele vai ser chamado de Jesus, em outras palavras, de Salvador, porque ele vai satisfazer a ira de Deus e salvar aquele pecador que teria que pagar a punição do pecado da queda, que é a morte eterna. Então, você está satisfeito por Cristo? Você tem andado satisfeito em Cristo? Ou Cristo para você tem sido, como para muitos pseudo-evangélicos, um salvador terreno de problemas meramente, de situações constrangedoras ou de benefícios pessoais para eu me enriquecer e ser uma pessoa meramente bem-sucedida na vida? Não que eu não possa ser, mas usando Deus ou a Cristo só por isso. O sangue de Jesus, como foi lido em 1 João 1:7-9, especialmente o versículo 9, diz que esse sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nele nós temos que estar satisfeitos por Cristo. E é isso que nós vamos cantar. Ó vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde univos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que
o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós, ó Deus. E o sangue de Cristo, ó Pai, nos limpa de todo pecado, Deus. E hoje nós temos livre acesso a Ti, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado pelo Teu sustento. E porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, ó Pai, até esse dia, Pai. Nós Te agradecemos, em especial, pela vida do Cássio, que completa mais um ano de vida, Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha estar quebrantando o coração dele, ó Pai, para que ele possa se chegar a Ti, ó Pai, e possa, ó Pai, em breve estar Te louvando conosco, Deus. Continue abençoando a ele, a sua família, Deus, assim como as famílias da nossa igreja, que possamos, ó Pai, dar louvor a cada momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pergunta do dia. Pergunta 21, de 39. Então, quanto que vai faltar? Elétrica é boa de matemática aí? 18. Faltam só 18, hein? Vamos lá. Relacione a meditação de hoje, né, com dois versículos. Gálatas 1:4 e Filipenses 2:8. Dois versículos apenas você vai ler. E eles falam a mesma coisa. Gálatas 1:4 e Filipenses 2:8 falam a mesma coisa. Você não vai colocar lá, eles falam a mesma coisa. Não, você vai falar assim, ó, esses dois textos falam, conforme a meditação de hoje, sobre esse aspecto que foi falado. Tá bom? Bem simples. Deus te abençoe. Tenha um sábado debaixo da graça e do poder de Deus. E depois teremos o domingo, né? Domingo, se você não é da nossa igreja, você está, e de nenhuma igreja, você está convidado a cultuar conosco às 19 horas, tá? Pelo canal do YouTube. Coloca lá Igreja Presbiteriana de Vila Guilmar, naquela lupinha que ele vai direto, tá? Se você já tem uma igreja evangélica e participa dela, dê lá assistência ao seu pastor, à liderança, frequente a sua igreja, porque é muito importante para que ela continue fortalecida. E nós nos encontramos de novo na segunda-feira, tá bom? Deus abençoe.